possamos nos entregar, né, mais uma vez, e que consigamos trazer aí alguma coisa de ensinamento que os Espíritos nos façam, né, no estudo do Espiritismo, sobre as nossas experiências, as nossas vivências. Bom, a gente pede a Deus, a Jesus, que nos envolva a todos, primeiramente que nos abençoe, Jesus que esteja conosco. E o nosso tema hoje, né, é a lei de destruição junto da processo de renovação do ano novo, né? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Como que nós vamos trabalhar esse tema aí da lei de destruição com o ano novo? Eu não sei se todo mundo que está aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, tem alguém pela primeira vez aqui com a gente? Deixa eu ver a lista nossa aqui. Bom, eu acho que eu já vi todo mundo que está aqui. Né? Ok. Bom, o que tiver no nosso alcance, para que possamos trazer a respeito, assim, né, do que pode, o que conseguimos trazer de utilidade a respeito do tema, alguma dúvida, né? Não sei se todo mundo aqui já estudou a lei de destruição, se já ouviu falar, se conhece, e aí a gente vai buscar, diante das nossas possibilidades, executar o melhor disso. Eu só pedi um minutinho que eu estou com um leve probleminha aqui técnico. Já, ô, Sr. Mendes, como você está aí? Cadê? Pediu você para tocar uma música aqui, enquanto eu só organizo aqui uma parte técnica. Eu não estou vendo o Sr. Mendes. Ô, Wagner. Ah, não, achei. Tá ali, ó. Não, quem está aqui é um cachorro. Ô, Wagner, você pode tocar uma canção para nós? Enquanto eu organizo aqui uma parte técnica. Ok. Desculpa, eu dei uma saidinha rápida. Vai lá, Mendes. Não, pode ir. Ok. Eu vejo Deus em toda parte, abençoando a terra, o céu e o mar, a natureza em flor proclama o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor. No amanhecer do sol risonho envolve em luz a terra enternecida, os passarinhos cantam seus hinos de louvores e em doce enlevo minha alma vibra comovida. No entardecer do sol poente tinge de cores o céu no horizonte e preces vão subir falando ao coração. Quanta beleza eu vejo Deus na imensidão. A flor que nasce, a gota d'água, a voz da brisa e a fonte a murmurar falam de Deus, amor, de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus
reger mundos no céu e nas nuvens sempre ao léu, mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta e na haste que sustenta uma flor desabrochando. Obrigado, querido. Nada. Então, pessoal, problemas técnicos resolvidos, voltemos. Bom, a gente decidiu tratar, né, a questão do ano novo com a lei de destruição, porque todo ano a gente passa pelo mesmo ritual, né? Que é despedir de um ano velho, se conectar a um ano novo, né, dar boas-vindas a um ano novo. E a gente vai tentando sempre, né, no desejo de uma vida melhor, renovar as esperanças diante de algo que está nascendo. E falando-se de um calendário, né, de um ano, de uma contabilidade de tempo para nascer um ano novo, inevitavelmente morrerá um ano, né, famoso ano velho. E aí a gente vai ter a chance de, em novos tempos, fazer coisas novas, desejar coisas novas. E é importante a gente entender, né, que isso também é um ensaio da nossa lei de destruição. A lei de destruição está contida aqui no Livro dos Espíritos a partir da questão 728. Capítulo 6º da lei de destruição. Parte 3ª. Então, Kardec começa perguntando assim: é lei da natureza a destruição? Gente, e Kardec, quando ele usa a palavra natureza, ele usa uma letra maiúscula, porque ele está querendo dizer se é natural da vida imortal, da vida eterna. Quando ele chama natureza, ele está falando da natureza divina, a lei de Deus, né? Quando ele fala lei da natureza, são as leis que Deus desenvolveu de acordo com a natureza das coisas. E aí ele pergunta: é a lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, olha que interessante a resposta dos espíritos. Preciso é que tudo se destrua para renascer. Há uma frase, né, de Emmanuel, que diz que tudo aquilo que nós vemos com os nossos olhos da carne, se não morreu, está morrendo. Então, é preciso que haja a destruição para haver a regeneração. Vamos meditar um pouquinho sobre esse negócio? É preciso que haja, olha só, hein? Pois preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. E aí nós espíritas gostamos de falar da regeneração e nós queremos que a regeneração aconteça na santa paz divina. Almejamos que a regeneração aconteça sem nenhum tipo de movimento destrutivo. Nós vamos acordar um belo dia e vai estar aquela coisa assim, todo mundo se amando, todo mundo se considerando, se abraçando, um estralinho de dedo, porque regenerou. Então, perceba, nós vamos
Para regenerar, é preciso destruir. O que é preciso destruir? No mínimo, no mínimo, os conceitos antigos. Então, para quem está achando que a Terra está num momento ruim, entenda, a Terra nunca esteve na sua melhor fase. O planeta Terra está na sua melhor versão. Porque nós estamos na nossa melhor versão, no nosso melhor momento. Não dá para ser diferente. E aí, o que acontece é que, para regenerar, alguns hábitos precisam ser extintos. Alguns conceitos e preconceitos precisam ser extintos. Ora, como que vamos fazer esse processo de renovação, de renascimento e regeneração? Como destruir isto? Aí é importante que, né, a destruição, ela também é uma desconstrução. Para fazer algo novo, importa que venhamos a construir coisas novas. Mas tem coisa que não dá para construir em cima. Jesus falou que não vale a pena colocar remendo novo em pano velho, porque senão vai rasgar. Então, é importante que haja uma certa destruição de algumas coisas para receber coisas novas. Mas é importante também que você tenha planos para construir, certo? Só que só o plano basta. Vocês já perceberam que muitas vezes nós fazemos o mesmo plano, vários réveillons diferentes? A gente faz um plano de construir algo, mas a gente não trabalha na desconstrução do que já existe. Para que você desenvolva uma virtude, é necessário reduzir a invirtude, que é o seu oposto negativo. Olha, estou vendo que a ideia está aqui, a ideia, lindona. Tudo bem? Então, veja bem. Você que está em busca de paciência. Quem está em busca de paciência já está dizendo para o universo assim: eu sou uma pessoa impaciente. Okay? Quem está em busca de perdão está dizendo para o universo assim: olha, eu tenho aqui em mim uma característica rancorosa. Então, nós vamos buscar aquilo que nós não temos. Mas é importante, para buscar aquilo que nós não temos, começar a destruição disso que nós temos em excesso, ou a desconstrução. Então, para se regenerar, é imperioso destruir. Como que se destrói algo? Muitas vezes é usando ferramentas um tanto quanto dolorosas. Quem aqui tem algum breve costume com reunião mediúnica sabe o quanto é doloroso, muitas vezes, para um espírito desconstruir a ideia de perseguição dele. Então, a gente tem aqui a Deia, que já participou de reunião mediúnica, não sei se ainda está, né? Senhor Mendes, Olga, o Wagner, né? Não sei mais alguém que participa de reunião mediúnica, mas a gente chega lá, né, na Silvânia que está aí, a gente chega lá no contato com os espíritos, qual que é a necessidade do espírito? Desconstruir uma ideia equivocada que ele tem. E, às vezes, ele nem está equivocado. Às vezes está certo. Às vezes a dor dele é muito grande. O mal que foi feito a ele
É assim, deixa, como é que é? Enfim, tá. É, o mal que está sendo feito àquele espírito, ou que foi feito a ele, deu a ele motivos sinceros de perseguição para ele. Então é importante desconstruir ou destruir a ideia fixa que ele tem de vingança. Para isso, é importante mostrar para ele coisas que ele ainda não conseguiu enxergar. Então, para que isso... Gente, tem uma lua maravilhosa no céu. Não sei se vocês já viram, mas eu estou vendo ela daqui agora, mas ela está vislumbrante. A lua que está ali no céu. Recomendo vocês olharem aí quando vocês puderem. Então, nos processos nossos de reconstrução de alguém melhor, de regeneração interna, é importante destruir algumas coisas para construir outras no lugar. Porque tem coisa que não vai caber em cima da outra. Recentemente, eu tive conversando com uma pessoa que está passando por algumas questões e essa pessoa ela gosta de fazer uso de bebida alcoólica e está tudo bem, não tem problema. Não sou eu que vou dizer para ela o que está certo e o que está errado. Mas essa pessoa, por necessidade da própria vida, ela precisou de começar a tomar um remedinho antidepressivo. Só que o remédio antidepressivo, né, ele traz alguma reação com a bebida alcoólica. Ou seja, né, todo mundo sabe, se você está tomando remédio psiquiátrico, não convém beber bebida alcoólica, porque vai dar conflito, vai dar problema. E aí, conversando com essa pessoa, ela me disse assim, Cadinho, eu nunca tive problema com a bebida. Quem está me fazendo mal é o remédio. Então, não há, nesse instante, argumento para com esta pessoa. Ela sabe que está depressiva e ela fala assim, eu entendo que eu preciso do remédio, mas o remédio está me fazendo mal. Porque a vida inteira eu bebi e nunca tive problema. Agora que eu estou tomando remédio, eu tomo remédio e bebo e me faz mal. Então eu não vou cortar o álcool, eu vou cortar o remédio. Qual que é o problema real dessa pessoa? É em não compreender que o remédio não cura a depressão de ninguém. O remédio coopera para o tratamento psicoterapêutico. Conheço ninguém que curou depressão só tomando Rivotril. O Rivotril ou qualquer outro remédio, até de tratamento de ansiedade, né? Escitalopram, citalopram, os pran da vida, aí, os antidepressivos, esses remédios não curam a depressão. Esses remédios dão base fisiológica, bioquímica, para que um tratamento psicoterapêutico faça jus. Sabe que as pessoas têm medo de começar a tomar antidepressivo? Sabe por que elas têm medo de começar antidepressivo? Assim, porque vicia. Não, o remédio necessariamente não vicia se você fizer um tratamento que vai te ajudar. O remédio é para te ajudar a fazer o tratamento que vai na causa do seu mal, da sua depressão. O remédio não sabe que o que te colocou em depressão foi a morte de um parente. O remédio não sabe que o que você não superou foi o término do relacionamento. O remédio não sabe que a sua dificuldade é com os relacionamentos com pai, com mãe, com filho, com marido, com a sua sexualidade. O remédio não sabe disso. E aí, quem vai ter acesso a resolver essa questão interna, por exemplo, é o psicólogo. Então, as pessoas que têm medo do remédio é porque elas não querem entrar num tratamento para tratar a causa. O remédio, gente, ele é excelente, ele vai dar a chance de você olhar para isso e trabalhar em cima disso. Mas o que precisa ser destruído na depressão?
a mentalidade de fixação ao que foi vivido, ao passado. O que precisa ser destruído na ansiedade? Esse excesso de futuro, de querer fazer as coisas fora do tempo, do aqui e do agora. Então, percebe que as medicações elas são úteis e elas são valiosas para ajudar o ser a se manter aqui no presente. Mas é importante que o ser faça um movimento. Está tranquilo de entender? Então tem que ser feita uma destruição aí, da mentalidade. Então vamos virar o ano agora. É a nossa última reunião do ano da terça-feira, né? Esse é o nosso último encontro. O que foi útil? O que eu consigo pegar com todos os esclarecimentos que eu já recebi, não só na pandemia, mas durante a vida na casa espírita? O que eu consegui desconstruir para regenerar? Regenerar, gerar outra vez, renascer. Aí o Kardec ainda faz outra pergunta para os espíritos assim: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios da providência, ou seja, por Deus? E os espíritos respondem: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Então ele está falando aqui de um processo destrutivo natural de alimentação. Tem determinadas questões que a alimentação coopera para o equilíbrio, para que não haja excessos de nada em cima da Terra. E olha Kardec perguntando na questão 729, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza dos meios da preservação e conservação? Gente, então olha Kardec, olha a sagacidade, olha a perspicácia do Kardec. Olha, se a lei de destruição faz parte para a regeneração dos seres, por que eles também têm a lei de conservação dentro deles? Olha a resposta dos espíritos. A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso é que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Gente, olha que interessante. Então, presta atenção. Há no ser os meios de preservação e de conservação para que a gente não destrua tudo de uma vez. Para que as coisas se dêem no tempo certo. Inclusive, é um dos motivos para Deus ter nos dado a necessidade de viver e reproduzir. Necessidade. Gente, isso é muito bonito, né? O que isso tudo tem a ver com o nosso tema? Vou mais para frente. Olha só. Por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? Aí ele já pergunta, então, por que Deus colocou a destruição e a conservação um do lado do outro? Olha a resposta dos espíritos. É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Deus é muito bom para nós, é inteligente demais, não é não? É muito sem noção a inteligência divina. Entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade de destruição? Essa pergunta é muito boa para a gente agora, falando de renovação de anos, tá? Entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade de destruição?
Qual é a resposta dos espíritos? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Ou seja, a necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito vence a matéria. Assim é que, como podes observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Olha que interessante. Então, ou seja, gente, a destruição faz parte. Quanto mais o homem desenvolve o intelecto, mais ele começa a ter problemas no assunto destruição. Então, até pouco tempo atrás, destruir é normal, vamos destruir mesmo, vamos acabar com esse negócio. O homem vai desenvolver o intelecto e fala assim, gente, mas esse negócio não tá bom, não. Quanto mais desenvolve o intelecto, mais horror ele tem de destruição. Ou seja, ele começa a conservar as coisas. Pode olhar aí os movimentos que existem hoje que não existiam antigamente sobre conservação da natureza. Os desejos de querer manter o equilíbrio. Crianças hoje que movimentam ONGs de cuidar da natureza, de preservação. O veganismo, não sei se todo mundo conhece essa palavra, vegan, é um movimento ativista mundial de pessoas que não consomem absolutamente nada que vem do reino animal. Pessoas que não consomem nenhum produto que faça mal à natureza, que contenham conservantes danosos, que seja fabricado em determinadas embalagens que prejudicam a natureza. Isso é ser vegano. As pessoas acham incômodos, acham chato as pessoas que são veganas, mas perceba, são pessoas que já não desejam mais consumir produtos que geram morte animal, excessos de produções de materiais que não se desgastam, a não ser ao longo de centenas de anos. Pessoas que desejam produções mais naturais. Olha que coisa interessante. Então, olha o contraponto. O canibalismo, né? Foi parte da humanidade, depois o homem entendeu, falou, não, esse negócio de canibalismo não é bom, não. Mas eu vou ficar no carnivorismo. E o ser carnívoro ainda, né, domina um pouco não, né, grande parte da humanidade ainda, e aí existem milhões de contextos que vão de sociais a religiosos, né, que sustenta o carnivorismo ainda, mas já chegou alguém que falou, olha, dá para viver sem esse negócio. Dá para conservar mais. E essas pessoas já estão no trabalho de fazer o resto da humanidade entender que não há necessidade de continuar destruindo animais para sobreviver. Olha que interessante, gente. O que isso tem a ver com o Réveillon? Ué, vamos começar a ficar mais atento às coisas que estamos renovando? Ou, para renovar algo, o que é preciso desconstruir em mim? Então, muitas ideias ao longo do tempo são desconstruídas pelos próprios seres humanos. Por quê? Olha, segundo os espíritos, Deus utiliza as próprias criaturas como instrumentos para chegar ao fim que ele objetiva. E aí, essa pergunta aqui sobre a necessidade da destruição e que ela enfraquece à medida que o espírito vence, vai chegando momentos em que a gente vai precisando de construir menos coisas desagradáveis para nós.
Então, a pessoa, quando ela cresce moralmente, eticamente, ela destrói por si só alguns hábitos. Para nascer uma virtude, é necessário reduzir uma invirtude. E aí o trabalho nas celebrações de Ano Novo, qual que é? Vamos fazer promessas. O que eu quero? Quais são as minhas aspirações para o próximo ano? Eu desejo ter mais isso aqui, eu tenho... Ok. Pergunto a você, qual é a estratégia que você está usando para conquistar o que você deseja? Qual que é a estratégia que você está usando? Você já parou para pensar nisso? Você que está aqui hoje e que passa réveillons fazendo promessas e planos, você já pensou em criar estratégia para poder fazer o que você deseja? Deus criou a estratégia. Ele criou os seres e utiliza os seres e as leis como instrumento para chegar onde ele quer. Qual que é a estratégia que você está desenvolvendo para conquistar aquilo que você deseja no próximo ano? Conta para mim. Qual que é a estratégia? Ou então só pensa. Se você nunca pensou, gente, então tem que ter estratégia? Não tem que ter, não, mas estratégia facilita. Deixa eu dar um exemplo de estratégia. Há alguns anos eu venho estudando com alguns amigos, com algumas pessoas, questões comportamentais humanas e aprendi com uma delas o seguinte. E ela me ensinou assim, Cadinho, quando você quer vencer determinadas situações, é importante que você esteja atento a três coisas: pessoas, situações e ambientes. Então, determinada situação que você quer evitar na sua vida, você vai ter que estar atento a três coisas: pessoas, situações e ambientes. Porque às vezes você não quer fazer algo, mas está na presença de alguém que faz. A chance de você não fazer reduz. Você não quer fazer algo, mas você frequenta um ambiente que esse algo é comum. A chance de você cometer esse ato é grande. E aí você não quer cometer algo, mas você entra em situações que esse algo faz parte. Então, deixa eu falar. Não quero falar palavrão. Aí eu ando com uma pessoa que o vício dela também é falar palavrão. Ela vai falar palavrão do meu lado o tempo todo. Adivinha qual que é a minha chance de falar palavrão? É alta. Então, pessoas. Não quero falar palavrão. Aí eu vou para um estádio de futebol, onde é comum as pessoas utilizarem um palavreado chulo. Também é complicado. As situações. Às vezes eu adoro entrar em situações de discussões acaloradas. Adoro um debate. Adoro uma polêmica. E aonde não controla o próprio palavreado. Então, percebe? E às vezes você vai encontrar num ambiente só pessoa, o lugar e a situação que vai cooperar para isso tudo acontecer. Então, o que você está desejando modificar para o ano que vem? Então, estou te dando uma receitinha de bolo. Estou te dando a chave de cadeado. Observa sobre o que você quer mudar. Aonde que você encontra pessoas, situações e ambientes que cooperam para você fazer o que você está querendo deixar de fazer. E busca evitar. Mas aí é minha família, são os meus melhores amigos. Ok, então veja dentro disso uma maneira, desenvolva uma nova estratégia de se esquivar. Percebe? E aí você começa a criar ferramentas para desconstruir uma ideia, para desconstruir um hábito e construir hábitos novos. Construir coisas novas.
Mas é importante a gente começar hoje. Esse negócio de começar na segunda-feira é um problema. Na leitura aqui do Palavra de Vida Eterna, o Emmanuel, na questão 150, tem um título chamado Sempre Agora. E ele comenta uma carta de Paulo aos Coríntios em que ele fala assim: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, está no capítulo 6, versículo 2. E ele diz assim, Emmanuel: há também uma sinonímia para as instâncias da vida e as oportunidades da alma. Todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito, como sejam. Todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito. Então, Adeilza, quando mora na mesma casa, é importante, assim, né, a gente demonstrar para as pessoas que nós estamos cultivando hábitos novos. Sabe o que é o mais interessante? Às vezes a gente não conta para as pessoas dos nossos planos de mudança. Eu quero parar de comer carne, mas eu não conto para ninguém da minha casa que eu estou parando de comer carne. Eu quero que o povo adivinha. Eu não quero comunicar nada, eu só quero parar de comer carne. Então, se não é você que cozinha dentro da casa, é importante que você avise quem cozinha assim, ó, pode fazer menos carne, que eu estou no esforço de parar de comer carne, de reduzir a carne. O que o cozinheiro vai fazer? Começar a fazer menos carne. Então, se o negócio é o palavrão, dá para falar como de dentro de casa assim, olha, eu estou fazendo um esforço danado para falar menos palavrão. Você consegue também reparar quando estiver do meu lado para falar menos? Ou, olha, nós estamos começando a entrar na discussão aqui. Se eu continuar, eu acho que eu vou falar bobagem. Eu não estou afim de continuar, não. Então, há a importância de comunicar para o outro. Há a importância de fazer se entender. Para que o outro possa perceber que estamos num esforço, que estamos num desejo de mudança. Porque o outro não tem obrigação de adivinhar o que a gente está querendo mudar em nós. Né? Em muitos casos, inclusive, né, Dé, tem um negócio chamado autoridade moral, né? Tem coisa que vem autoridade moral. Falar assim, ó, aqui, daqui para frente, não. Então a gente tem que ir comunicando. Gente, isso é estratégia, tá vendo? Já pararam para pensar nesse tipo de estratégia dos planos que vocês fazem para o próximo ano? Porque, segundo Emmanuel aqui, ó, todas as circunstâncias significam ocasião para o cultivo de valor do espírito. Como sejam saúde, edificar, saúde, edificação, moléstia, aprimoramento, juventude, preparo, madureza, juízo, prosperidade, construção, penúria, diligência, êxito, serviço, fracasso, experiência, direção, exemplo, subalternidade, cooperação, regozijo, prudência, tristeza, coragem, liberdade, disciplina, compromisso, fidelidade, casamento, aprendizado, celibato, abnegação, trabalho, dever e repouso, proveito. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de um momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de um momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Não te ponhas assim a guardar o futuro para aprender à procura, para atender à procura da verdade e a lavoura do bem. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica
acertadamente o tempo da elevação espiritual como sendo sempre agora. Agora. Sabe os seus planos que você está guardando para 2021? Você pode começar agora. Então ele fala que a saúde é uma circunstância para que você possa edificar coisas. Está com saúde? Construa, edifique coisas. Está doente com moléstia? Aprimore-se. Doença faz a gente parar, né? Geralmente, moléstias te prende. Recluso. Aprimore coisas. Juventude é circunstância que significa ocasião de preparo. A juventude é para nos prepararmos, inclusive, para a senectude. A madureza é a ocasião para cultivar juízo. A prosperidade é a ocasião para que construamos coisas. O êxito, serviço. Então, percebe que tem um monte de coisa aqui. A questão é a lição número 150 do livro Palavra de Vida Eterna. Então, gente, é importante a gente poder entender o que nós vamos trabalhar. O que nós queremos? O que nós queremos para nós? A comunicação ela é importante. Tem gente que quer emagrecer, mas não conta para os familiares que está fazendo dieta ou reeducando a alimentação. Aí faz aquelas lasanhas. Aí vem aqueles discursos assim, nossa, é só eu começar uma dieta e vir comida boa. Não. Informe para o outro, olha, eu quero chegar num peso que eu acho ideal para mim. Então, estou buscando reeducar a minha alimentação. Ok? Então, o outro não precisa de mudar a alimentação dele. Mas desde que as pessoas saibam, porque às vezes ela vai parar de te oferecer, ela vai parar de te servir determinadas coisas para que você chegue no seu objetivo. Gente, estratégia. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam assim, ó, sem esforço. Tá assim de espírito, assim, inclusive. Lembra quando eu venho falando sobre a gente aprender a reconhecer as próprias trevas, aceitar quem nós somos? Porque às vezes a gente quer alcançar uma santidade e a gente nem criou estratégia para chegar lá. Que é amar e perdoar os inimigos. Mas como é que você vai fazer esse negócio? Qual que é a receita que se usa para perdão? Para amar os inimigos? Já está se amando primeiro? O que impede você de começar na noite de hoje? O que você está planejando fazer para o ano que vem? O que te impede de começar a construção agora? Ah, porque ano que vem eu vou fazer. Ok, isso que você está planejando para o ano que vem, você já está agora desenvolvendo a sua estratégia? Se não, estou te dando uma dica. Desenvolva a sua estratégia. Então, olha como é que a lei de destruição caminha junto com essas coisas, né? O mau hábito, para ele ser destruído, é importante você treinar um bom hábito. Quanto menos você pratica um mau hábito, automaticamente mais você pratica um bom hábito. Então, nós vamos reduzindo, até chegar a um certo ponto de neutralidade, até começar a praticar outra coisa boa. E o Espiritismo vem para nos dar a chance de a gente fazer essas coisas com mais qualidade, entendendo a vida futura, não naquela perspectiva assim, não deu certo nessa, na próxima eu começo. Vou começar só na próxima. Não, a perspectiva é, quanto mais eu começo a fazer nessa encarnação, gente, menos trabalho para a próxima. Para quem é espírita, aquela conversa de que pau que nasce torto morre torto não existe. Então, se você tem 80 anos, 90 anos, 70 anos e tem determinadas dificuldades de lidar com algumas questões, deixa eu te contar um segredo. Você pode iniciar, por exemplo, um processo psicoterapêutico nessa encarnação, para na próxima você renascer com menos problemas emocionais. Você já parou para pensar sobre isso? Que não interessa a sua idade, mas não tem problema emocional nenhum. Bom, se você não tem problema emocional nenhum, eu admiro e me pergunto por que você está encarnado.
Não quero dizer que todo mundo é problemático emocionalmente. Mas que tem coisa em nós para ser resolvida, gente. Isso todo mundo tem. E aí não interessa se você vai aos 10 anos, aos 15, aos 20, aos 50, aos 80, aos 90. Você sempre pode melhorar a sua forma de pensar sobre a vida. Vocês acham que é fácil para todo mundo, mesmo que é espírita? Vocês acham que todo espírita não é preconceituoso sobre a bandeira LGBT? Eu recebi recentemente uma mensagem perigosa, perigosa, que trata o processo da homossexualidade embasado em Divaldo Franco para falar um monte de bobagem. Que você percebe que existe um preconceito do espírito que desenvolveu o raciocínio, ainda tratando a homossexualidade como um certo desvio de conduta do passado. E é muito além disso. Não existe, a homossexualidade não existe. A heterossexualidade também pode ser uma questão de problema do passado. Então a gente tem que ampliar a nossa cabeça. Então, com esse espírito preconceituoso até hoje sobre a questão LGBT, eu conheço espírita racista, preconceituoso, mas não é de sair xingando e falando mal de negro por aí, não. É no refino das coisas. De forma polida. Espírita machista, é só olhar, que ainda a grande maioria é. Porque o machismo não é só o homem que bate na mulher. O machismo não é só o homem que mexe com a mulher na rua. Tem um negócio chamado machismo estrutural, que sustenta uma sociedade patriarcal ainda, onde a mulher é rebaixada em vários, e na maioria dos aspectos. Vista ainda como apenas a do lar. Então, o quanto você já está aberto a essas coisas, sendo espírita, a discutir esses assuntos? Que se ainda não está, perceba, há aí algo a ser destruído, desconstruído, para ser reconstruído. E possivelmente, uma ajuda profissional pode te ajudar. Conheço muitos espíritas aí que estão com problemas graves interpessoais, relacionais, por mentalidade fechada. Quer expandir, quer ampliar, se permita cuidar da sua mente. Se permita, para que você tenha um outro ano mais e aí uma outra vida também. Então, pessoal, deixa que só a ideia de que para algo novo ser construído, talvez algo precise ser desconstruído em você. E a ideia também, pura e simples, de criar estratégias para chegar onde você quer. A ideia, olha quem chegou para a palestra. A ideia de você poder desconstruir algumas coisas para construir outras. O mundo interno, ele é um mundo à parte, que precisa de atenção, que precisa de carinho, que precisa da nossa dedicação. Então faz parte de nós ainda sermos muito materializados, materialistas. E para espiritualizar-se é preciso destruir um pouco dessa mentalidade. E o nosso desejo é que possamos estar conscientes disso.
O Espiritismo é uma ferramenta divina. A terceira revelação, uma ferramenta linda e maravilhosa para que possamos crescer e nos conectar mais rapidamente ao Criador. E assim nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de espiritualizar-se, desmaterializar-se, segundo Allan Kardec. Kardec fala que o espírito feliz, ele é desmaterializado. O quanto estamos nos desmaterializando? O quanto nós estamos conseguindo fazer mais ideia das nossas ideias espirituais do que das físicas? É o que eu desejo a todos aqui presentes para 2021. Que possamos estar conscientes dos nossos desejos, dos nossos anseios. Buscar trabalhar de maneira firme para as conquistas que, se você não criar estratégia, elas continuarão no campo do plano. Que você possa tirar dos papéis os seus planos. Que você consiga alcançar os seus objetivos. E com quanto mais estratégia, menos esforço. E isso não quer dizer que não haverá esforço. Haverá. Mas haverão esforços inteligentes. Como diria o São Mendes na canção Aí Hoje. Se eu não tiver amor, nada adiantará. Então tem coisas que a estratégia faça com que nós façamos esforços inteligentes. Porque apesar de tudo, se não tiver amor, não vai adiantar muita coisa. Que adianta falar a língua dos homens e dos anjos? Se eu não tiver amor, serei como um símbolo que retine, ou como bronze. Então, o meu desejo é que possamos criar e desenvolver a consciência do que eu preciso, o que eu preciso destruir para poder reconstruir. O que vai ser preciso eu desconstruir para construir? Para que consigamos chegar ao nosso objetivo de reconectar com Deus. Para que 2021 valha a pena, não porque o ano, que as condições lá fora foram boas, mas porque as condições aqui dentro foram favoráveis para enfrentar as condições externas. E que Jesus possa, a todo instante, estar sendo a nossa bússola, o nosso farol, o luzeiro na treva densa das nossas vidas, que é o slogan da fraternidade, né? Luzeiro na treva densa, o hino do Miramês. Que Jesus seja o luzeiro nas trevas da nossa alma e que possamos fazer de forma inteligente a construção do nosso caminho de 2021. Gente, eu agradeço do fundo do coração a atenção, o carinho de todos. Peço que Jesus possa permanecer conosco, não só hoje,